Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Estefânia Amaral. Eu sou Yasmin Evaristo. E antes de começar o nosso programa, nós deixamos o nosso agradecimento para as nossas madrinhas, Carolina Roncone e Letícia Santinon. Madrinhas maravilhosas, e queremos mais madrinhas maravilhosas. Precisamos, porque somos um podcast independente agora. Então, quem puder nos ajudar, qualquer valor, já recebe a nossa newsletter quinzenal. E também você pode colaborar com a gente no padrim.com.br/feitoporelas e no patreon.com/feitoporelas. Temos categorias que cabem em todos os bolsos. E o nosso programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Você pode assinar o streaming do Telecine por 30 dias para testar de graça no www.telecine.com.br. Lá você encontra a Cinelist Mulheres Fazem Cinema, que tem uma grande variedade de filmes escritos, dirigidos, protagonizados por mulheres. Eles estão separados em categorias. Você procura lá pelas atrizes, diretoras, tem produtoras, tem figurinistas, enfim. Tem muitos filmes bacanas para você explorar lá nessa Cinelist. O link para a Cinelist vai ficar na nossa postagem no site. Essa é a Cinelist específica que a gente tem usado aqui no nosso trabalho no Feito por Elas, na parceria com o Telecine, até pela questão da afinidade temática, né? Mas o Telecine abraça a diversidade em várias formas, e no mês de junho, agora, como é o mês do orgulho LGBTI+, eles estão com um projeto que tem como propósito trazer os muitos orgulhos nas redes sociais deles, e eles usam os depoimentos das próprias pessoas que trabalham no Telecine. Então, acompanhem pelas redes sociais deles. Além disso, também tem uma Cinelist de cinema queer. Então, tem vários filmes que a gente já mencionou no nosso programa aqui em outros episódios, né? Então, por exemplo, tem nessa Cinelist o Mau Exemplo de Cameron Post, da Desiree Akavan, tem As Boas Maneiras, da Juliana Rojas e do Marco Dutra, tem Fora de Série, da Olivia Wilde, que a gente amou ano passado, Adoro! né? Tem o Entrelaços, da Naoko Gigami, Orlando, amamos, da Sally Potter, Tomboy, da Celine Sciamma. Recentemente a gente fez o programa sobre A Favorita, do Yorgos Lanthimos, também tá lá. E tem Loucas Noites com Emily, que a gente vai fazer um programa sobre esse filme no mês que vem. Então confere essa lista no endereço www.telecine.play.com.br/filmes-LGBTI e acessem o telecine.com.br, espiem esse conteúdo e assinem. E no nosso programa de hoje, como vocês devem ter percebido, nós temos uma convidada voltando aqui para nossa casa, né? A Yasmin Evaristo, que é crítica de cinema, é membro do Elviras, o coletivo de mulheres críticas de cinema. Yasmin, primeiro, né? Obrigada por aceitar o nosso convite e participar nesse programa. E diz para quem estiver ouvindo a gente onde que eles encontram você e seu trabalho na internet. Vou interromper para rasgar cedo aqui. Yasmin Geminiana, maravilhosa, pode ser encontrada em todos os lugares da internet, não é mesmo, Yasmin? Bem-vinda de volta! Sim, obrigada, gente, por esse convite. Ótimo estar aqui de novo com vocês. Sou mesmo geminiana, assim, versátil, múltipla, assim, me encontro em vários lugares, eu faço várias coisas, lavo, passo, cozinho, escrevo sobre filmes. Atualmente, vocês vão me encontrar produzindo conteúdo sobre cinema no Clube da Poltrona. Eu também escrevo sobre cinema e literatura no blog Entrando Numa Fria. Tem um Instagram que eu levo junto com um amigão meu, que é o Doug, é o Culturemos, aliás, @_Culturemos. E em breve eu tô de casa nova no blog do Lixo, falando sobre filmes de terror bagaceira. Agora minha nova casa é pra falar de filmes trash. Aí, que massa! E para quem estiver nos ouvindo, todos esses links que a Yasmin mencionou, nós também vamos colocar na postagem para que vocês possam acompanhar o trabalho dela. Vocês também devem ter percebido que o programa de hoje tá pegando carona no clima do Dia dos Namorados ainda, que passou, mas também é para celebrar o orgulho LGBTI, que se comemora no dia 28 de junho. E nós escolhemos como tema o filme queniano Rafiki, de 2018. Ele é baseado em um conto da Mônica Araki Nieko, roteirizado pela Gena Katubes e pela Wanuri Kahil, sendo que a Wanuri também é a diretora do filme. Rafiki em Swahili significa amigo ou amiga,
amiga. E o filme, ele acompanha duas adolescentes, a Kenna, que é filha do dono de um mercadinho que tá entrando na política para as eleições locais, e a Zeke, que é filha de um político que já tá estabelecido e que é concorrente, né, do pai da Kenna. As duas, elas se conhecem nas ruas do bairro e se apaixonam. O filme, ele foi selecionado para mostrar um certo olhar e foi indicado a Palma Queer em Cannes. Esse filme também circulou por vários festivais, ganhou vários prêmios, enfim. E como a relação entre pessoas do mesmo gênero é ilegal e é passível de punição no Quênia, esse filme ele também foi banido no país. 2020, gente. Ou no caso, 2018, né? Surreal. Cada vez eu vejo que não faz diferença nenhuma isso de 2020, né? É 1900 que a gente tá, enfim. O ano não tá simbolizando nada, porque é só retrocesso, né? E só por esse aspecto de proibição e premiação e o impacto que esse filme teve, eu já acho que ele vai ser sempre lembrado como um marco muito significativo para a cultura queerniana. Tive que fazer um trocadilho infame. Adorei. Senão não sou eu, né? E assim, né, de enfrentar essas questões, né? A gente sabe que não é um filme perfeito, claro, nós vamos conversar aqui mais, mas ele tem esse grande valor, assim, de ter enfrentado tudo isso e colocado isso à prova mesmo, essa coragem, né, essa ousadia de falar dessas questões sendo proibições, né? Uhum. Eu vi esse lance da tradução da amiga mesmo do IMDb, e o IMDb tá de parabéns em relação a Rafik, porque ele já faz a crítica, isso indica, abre aspas, indica necessidade em uma sociedade intolerante de disfarçar o romance do mesmo sexo como uma amizade platônica. É por isso que chama amiga. Você já olha e então eu vou ver. Aí, de repente, você tem a surpresa do romance. Em muitos casos, né? Disfarça essa proibição, ironiza essa proibição também, né? E a sinopse, que eu achei sensacional, tem umas sinopses do MDB que são terríveis, mas essa é muito boa. Abre aspas de novo. Boas meninas quenianas se tornam boas esposas quenianas. Mas Kenna e Zeke desejam algo mais. Quando o amor floresce entre elas, elas serão forçadas a escolher entre felicidade e segurança. Bonito, né? E é bem isso que rola. Aham. E eu acho interessante que, como se trata de um romance, né, ele se estabelece no filme, assim, muito no olhar, né, e é muito importante os posicionamentos de câmera para a forma como isso acontece. A Zeke, ela vê a Kenna no bar com os amigos e também vê ela andando de skate na rua, e a Zena, ela vê a Zeke treinando a coreografia, né, com as amigas, que elas ficam naquela escada dançando, né. E é muito isso, assim, no início são esses encontros de olhares, né, tá tudo muito no olhar das duas, e ao longo do filme a gente vê muito também as trocas de olhares, elas meio que dialogam às vezes em silêncio, testando o que pode vir, né, da aproximação, o que pode ser dito, como que pode ser tocado, enfim, que momento, né, então tem muitas cenas que são silenciosas e que estão totalmente, assim, nessa troca de olhares, né. É muito fluido isso, né? E eu comprei demais essa paixão, me apaixonei junto pelas duas e pelo Black Star também. Que sorriso cativante, que coisa massa, assim. E saudade de andar de moto, queria uma carona do Black Star, dar uns rolês de moto. Mas não pode. Sabe um dia. E elas são muito apaixonantes mesmo, né? Toda a situação. E eu gosto muito do caminho que a diretora faz com a câmera, né? Como se fosse o olhar mesmo. Tanto na construção do romance das duas, mas também para inserir o espectador dentro da ambientação daquela comunidade. A câmera vai fazer uma série de movimentos em vários planos que vão focar pedaços das casas, vestuários, práticas cotidianas, as pessoas andando, e ela faz essa movimentação tanto realmente movimentando a câmera, quando ela coloca a câmera parada e as pessoas vão passando, né, em frente aquele olhar que ela dedica ao espectador. E eu acho lindo isso, sabe? Ela vai fazer um movimento também importante, que é de tirar o espectador essa visão estigmatizada que a gente tem da África,
de pensar a África como se ela fosse esquecer que é um continente composto por vários países e achar que a África é uma coisa única. E dentro dessa perspectiva que a gente já tem, tanto que já foi ressaltada por cinemas, mas pelo cinema como pela literatura, a África sempre é um retrato de guerra civil, de pobreza, de marginalização e de violência. É tudo muito acinzentado, muito sujo, ou então são muitos tons quentes que estão ali representados nessa coisa de não ter um asfalto em alguns lugares, dessa coisa da terra mesmo, né? Uma relação com a natureza, mas uma natureza um pouco desleixada e bestializada. E ela não faz isso, ela tira a gente dessa sensação de desalento, tira a gente dessa relação claustrofóbica, sabe? E traz a gente para um lugar que é acolhedor. Mesmo que todos os conflitos existam ali dentro dessa relação, você ainda tem, de certa maneira, uma comunidade que te acolhe. E esse movimento com a câmera, essa escolha das cores que a gente vai falar mais pra frente, né? É uma escolha muito boa. Perfeito. E aí a gente vê a importância de um olhar específico da diretora na construção dessa imagem, né? Porque, como tu falou, Yasmine, muitas dessas construções imagéticas de África que nós temos são construções ocidentais, né? Muitas vezes o cinema estadunidense criando retratos exotizados, né? E aí a própria diretora keniana, né, o Anuhi Kahil, criando essas imagens, ela já tá, a gente já vê a importância desse contraponto, né, estético e narrativo. Tem um aspecto que o filme aborda que não é só a questão da LGBTfobia daquela comunidade, né, o filme ele mostra que isso tá tudo fundado em um pacote, né, que são um conjunto de tradições conservadoras que estão ali, né, e aí a gente vê como que essa comunidade também se constrói muito em torno de uma base na religião, né, a gente vê ali os encontros que acontecem e tudo na rotina religiosa, né, das pessoas. E as duas meninas, elas pertencem a uma classe média que tem recursos, né, assim, é uma classe média suficientemente abastada para elas pensarem em cursar a faculdade, em viajar para o exterior, enfim, são realidades sociais e financeiras que são possibilidades, assim, para as famílias delas, né? E ainda assim, essa questão financeira da família delas não protege elas de passar por situações que a gente vai discutir, que o filme apresentam, né? Porque existem fronteiras demarcadas aí em relação justamente a esses costumes, né? Então, assim, além de ser um crime, a relação entre as duas também é tratada como um pecado, né? Por essa questão religiosa, né? Em determinado momento, a própria mãe da Kena fala que ela tá com o diabo no corpo, essas coisas, né? E eu achei interessante que, apesar de todo mundo conversar em inglês, o culto mesmo é no idioma local, né? Isso me chama muita atenção, porque o cristianismo é justamente a religião que foi trazida na colonização, né? Então eu não sei de que forma isso está sendo reapropriado ali, né? E curiosamente, assim, pra mim, o pai da Kena, né? Ele parece que não se opõe tanto, mas aí a gente também vai falar um pouco sobre as ações dele, né? De não necessariamente seguir as mesmas normas, né? Mas, assim, então tem uma combinação entre a política, né? A questão política queniana específica que criminaliza as relações entre pessoas do mesmo gênero e a religião que condena, mas é outro tipo de condenação, né? E isso tudo vai perpassar a forma como as pessoas da comunidade vão tratar a questão. E esse conservadorismo, ele também vai estar presente nas questões de gênero, né? Porque o pai da Kena, ele já se separou da mãe dela, se casou com outra mulher, e essa mulher, ela tá grávida e é um menino. E aí a gente vê ali como todas as pessoas ficam falando, agora vai ser um menino de verdade, porque tem um valor social no fato de que agora ele vai ter um filho homem, né? Então ele adquire um outro status, né? Eu acho importante você tocar nesse ponto, Isabel, porque determina também o lugar dessa mulher mais jovem que tem a capacidade de ter filhos. O filme vai ser sobre o romance dessas duas meninas, mas existem outras mulheres jovens ali no entorno, né? Principalmente a namorada do Blackstar, que tem um ciúme enorme da Kena, ela não consegue perceber que a Kena não tem nenhum interesse nele. E a esposa do pai da Kena. Tem as amigas da Zeke também, né? Ela tem as duas amigas que sempre fazem as coreografias e tem essa relação ali de ciúme dentro dessa proximidade. E ficou pra mim ali nas entrelinhas que a mãe da Kena foi dispensada, né? Descartada pelo marido, pelo fato de não ter dado para ele um filho homem. E principalmente por não ter mais a jovialidade que permitiria a ela tentar mais uma vez, né, uma gestação que desse a eles um filho homem.
Que aí vai ter esse outro, digamos, problema também. Você perde a sua jovialidade, você deixa de ser fértil, então você torna uma pessoa descartável. As demais jovens do filme, elas também estão fazendo um movimento de arrumar o marido. Eu acho que isso fica muito explícito na namorada do Blackstar, que tá o tempo ali inteiro querendo que ele tenha esse desejo de casar com ela. E todo esse desejo não é suprido porque ele faz essa proposta pra Kenna, né? Ele sempre diz pra ela que ela pode ser uma boa esposa, ele oferece pra ela títulos, casa, comida. Então tem essa relação patriarcal mesmo do homem que vai cuidar da mulher, ele vai ser o provedor e a função dela ali vai ser, né, justamente a maternidade. E essa coisa mesmo, né, do marido, do prole, do descartar, por que eu escolhi essas palavras para falar sobre isso? Porque dá para perceber que a função social dessas mulheres no contexto é essa, é de procriar, né? E também afirma nesse momento que a lesbianidade não pode ser aceita porque ela vai anular essa perspectiva da maternidade dentro daquele pensamento e dentro dessa sociedade, né? Perfeito, E aí, nesse sentido, da contraposição entre masculinidades e feminilidades, da maneira como elas são entendidas ali dentro daquela tradição específica, né, eu acho interessante também como que a performatividade de gênero da Kenna e da Zeke são construídas tanto nas ações delas, mas também principalmente no figurino, né? Então, a gente percebe a diferença entre as duas já na forma como elas se portam e na forma como elas se apresentam para os outros, né? Então, a Kenna, ela usa calças largas, ela usa camiseta, umas camisetas coloridas, né? Ela anda com o boné virado para trás, ela anda com o skate dela, né? E a Zeke, ela já é aquela coisa de usar os vestidos rodados, os vestidos floridos, ela faz umas sobreposições com rosa e tal, né? Tem esse cabelo longo, rosa da Zeke, que é lindo, né? E aí o filme todo tem essa pegada em tons pastel, principalmente o rosa, né? Que eu acho muito bonito, assim, essa composição de cores que é usada, né? E é uma contraposição que é criada entre as duas, né? Porque a Kenna, ela é apresentada realmente como essa menina que é um tomboy, e a Zeke, ela já tá dentro daquilo que é tradicionalmente entendido como feminino, né? Tem uma cena que eu acho que é uma das melhores do filme, assim, que é a Kenna coloca um vestido, né? Acho que por influência da Zeke mesmo, assim, a Zeke empresta o vestido pra ela, florido e tal, e ela aparece na sala, e a mãe fica super orgulhosa, fala, nossa, só faltava agora um médico rico para duas preces, duas maiores preces serem atendidas num dia só. E aí eu já lembro da Cher, né, numa entrevista clássica dela no final dos anos 90, que ela fala, mãe, eu sou o homem rico. Né, não tem que ter um médico rico. Então a gente vê no desenrolar da trama que ela tá nesse caminho de querer ser médica mesmo, né? Chega a começar no hospital. Então, na verdade, aquela foi a realização da mãe, porque já tinha o médico rico subentendido ali, né? Então, acho muito, muito válido isso e colocar isso também nessa questão da mulher trabalhar, né? Que é outro ponto. Que não é um absurdo, né? Não é casar. Ela pode trabalhar, ela pode ser o cara, entre aspas. E a Kenna, nessa cena do vestido, ela ainda chega a dizer, né, que ela tem alergia a vestidos, né? Meu corpo, gente, aquilo é muito bom. Aquilo sou eu com 14 anos, assim, tipo... meu corpo tem alergia a essas coisas, não posso usar maquiagem, não posso fazer, sabe? Porque já tá acostumado ali, né? Talvez até como uma forma, não sei, não entendo tanto disso, né? De suprir isso, não sou um menino, né? Meu pai não teve um filho homem, não sei como que funciona isso pra ela. Mas tem essa camada que eu vejo também de meio Julieta não heteronormativo, né? Porque os pais são inimigos políticos e elas se apaixonam. Então tem essa outra proibição, né? Essa outra questão de ser proibido ser melhor e tal. E sobre o design do filme mesmo, né? Eu gosto demais da mistura de estampas, nas roupas, nos lenços, assim, nas cortinas, em tudo. Isso me atrai demais. O batom roxo da namorada do Blackstar, né? Nduta. E isso me enganou, assim, porque eu vi essa divulgação do filme todo colorido, eu achei que ia ser um filme mais de boa, mais leve, né? Ele tem momentos muito pesados e tal. E até além das agressões todas, o comportamento possessivo, né? De vários personagens, até a amiga da Zeke mesmo, que fica super mal com o distanciamento, parte pra agressão. Então ele tem questões muito pesadas mesmo, que me assustaram bastante, assim.
Pois é, eu também fui uma pessoa muito tapeada pelas cores, assim. Principalmente depois que a Zeke aparece, porque né, ela é toda cor de rosa, azulzinha, amarelinho, aquele cabelo, gente. Muito Quando eu vi lindo. aquele cabelo, eu falei, meu Deus, eu preciso daquele cabelo. Ainda vou ter aquele cabelo, inclusive. De novo, né? Porque você já teve um cabelo parecido, né, Yas? Já tive um cabelo parecido, ele era vermelho. Não, ele era azul, desculpa. Era meio ele era azul, roxo. tantos cabelos. Exatamente, o azul meio arroxeado. O que você falou antes, Estê, sobre essa coisa da realização do sonho da mãe dela ser médica, eu acho interessante que tem um momento que as duas conversam, a Kenna e a Zeke, e ela fala que ela tá tentando, né, seria esse vestibular, porque ela quer ser enfermeira. E aí a Zeke fala com ela assim, por que você não quer ser uma médica? Você pode sair daqui e tal. E aí agora você trazendo isso, eu fiquei pensando, será que a escolha dela em ser enfermeira também não tem um pouco de relação com essa limitação que o gênero dá? A mulher, ela pode ser enfermeira, mas ela não pode querer alcançar a medicina, né? Porque aí eu trago um pouco pra nossa realidade aqui. É muito mais comum as mulheres escolherem enfermagem do que a medicina, né? Foi muito comum, né? Durante muito tempo. Eu fiquei pensando tanto que isso tem a ver com o gênero, né? Você pode até almejar algo, mas não queira muito porque você é mulher. É uma coisa a se pensar, né? Dentro desse contexto. E aí, voltando a falar aqui nessa relação das cores, eu também fiquei achando que seria um conto de fadas fofinho, mas eu concordo muito com você. Depois que você percebe que os pais são inimigos, você consegue enxergar essa aura de Romeu e Julieta. E ainda sobre as cores, elas são uma série de cores todas muito bonitas dentro da representação ali daquele ambiente. A estampa é uma marca da cultura africana como um todo. É o único momento que eu acho que, assim, que dá para pensar entre aspas, uma unificação de África, é que é uma coisa cultural deles como continente mesmo. Todo o continente, todos esses países lidam com as cores de uma maneira diferente do que a gente está acostumada. E aí tem essa coisa dos tecidos, das roupas, cabelos, ornamentações, né? Então tem isso que a gente poderia chamar de excesso, mas não é cultural mesmo. E aí tem um plano que eu acho lindo, que mostra os varais do condomínio, onde dos prédios, né? Onde a Zeke mora. E aí é uma mistura de cor, assim, no emaranhado, e tem um vento batendo, então as roupas estão movimentando ali. E aquilo ali é uma profusão de cores tão maravilhosa que, mais uma vez, né, rompe com essa estética daquela miséria onde esse emaranhado de roupas poderia ser uma bagunça para afirmar uma pobreza infeliz, extremamente enfadonha, sabe? Não é um ambiente completamente diferente desse que a gente já conhece no cinema. Sobre a África, sobre os países africanos. Esses varais são lindos mesmo. Inclusive isso que tu falou de um imaginário de pobreza, né? A impressão que eu tenho assistindo o filme é que a Zeke ainda tem uma condição financeira superior à Kenna, né? Assim, o pai dela é um político mais estabelecido, ela pode ir pro exterior e tal, né? Então é bem pelo contrário, né? Aquele ali é o varal de um prédio de uma família muito bem estabelecida, né? Até pelo tipo de lugares onde estão. Por exemplo, eu recentemente assisti o Rainha do Catuê, que é a história da garotinha que joga xadrez, é baseado num livro, é baseado numa história real e tal. E aí passa num ambiente de muita pobreza, então elas... Dirigido pela Mira Nair. Isso, né? E assim, lógico que ele se passa realmente num lugar que é muito mais pobre, que sofreu uma guerra civil, a família inclusive não tem uma casa, vive de aluguel em casas bem menores, tal. Então assim, é muito chão, é muita terra, são pessoas vendendo as coisas nas ruas, naquelas feiras livres e tal, e nesse não, olha só, a gente tem asfalto, a gente tem prédios, então realmente tira essa perspectiva de que você tem uma África onde você só tem pessoas muito, muito ricas, né, vivendo em, sei lá, palacetes, e são aquelas pessoas brancas que são descendentes das pessoas que foram colonizadoras daqueles países, e as pessoas negras que são miseráveis. Eu fiquei, ao longo do filme, né, reassistindo ele, revendo ele, o tempo inteiro me veio na cabeça aquele depoimento da Chimamanda sobre a história única, onde ela mesma fala que sempre que ela ia falar que ela era africana, que as pessoas olhavam para ela esperando que ela contasse uma história de miséria. E ela cresceu numa África muito diferente daquela África que era retratado. Assim, como que é arriscado a gente ficar preso a essa ideia de uma história única que está afirmando sempre um estereótipo e não uma realidade. É bem isso. E aí, falando de novo sobre
essas coisas da performatividade de gênero e do comportamento que é socialmente aceito, né? A Kenna, ela também não só é amiga dos caras, né? Como ela frequenta também os espaços deles, né? Ela tá sempre junto com eles, ela joga futebol com eles, então ela tem essa presença aceita por eles, né? E na partida de futebol, um deles, ele chega a dizer que ela é um dos caras, né? E ainda assim, né, como tu mencionou, Yasmine, o Blackstyle, ele diz que ela seria uma boa esposa, né? Ele demonstra esse interesse nela, talvez não percebendo o que tá se passando aí na situação, né? E por outro lado, ela se cala para muitas coisas para poder frequentar esse espaço que é da dominação masculina, né? Então ela não desafia as falas machistas deles, por exemplo, né? Machistas e homofóbicas, né? Só pra Total. reforçar, que é terrível. E eles assediam as outras mulheres, e ela, assim, ela demonstra na expressão facial dela que ela tá incomodada com aquilo, mas ela em nenhum momento realmente se posiciona, né? Fala pra eles desse desconforto em relação às ações deles, às falas especificamente, né? Eu acho importante a diretora conseguir colocar isso na expressão facial e na corporal, porque acaba caindo muito dentro daquela perspectiva de assim, né, por exemplo, na situação de machismo, várias pessoas perguntam pra gente, mas fulano teve uma fala machista, você não falou nada? Cara, em quantos momentos você sabe o que tá acontecendo ali e a ação que você tem é realmente a impotência. Você fica tão atordoada que você não sabe o que falar. E no caso dela, ainda é pior, ela não pode sequer falar porque ela pode ser agredida fisicamente ali, né? Que é o que a gente vê acontecendo posteriormente. Então, assim, esse incômodo e essa não reação, ela também é um demarcador, né? De como enfrentar, como lidar com esse problema. E também são um reflexo, de certa forma, dessa subalternidade, né? Eu tava pensando sobre isso, assim, de olhar no Instagram da Malfeitona, que eu adoro, que ela falou uma coisa que às vezes eu vejo discutido no feminismo, né, que é, às vezes, culpabilizar mulheres por atitudes de homens, né, tipo, os caras estão falando isso, e ela não respondeu porque ela não deu conta, assim, né, mas não é que a gente esteja culpabilizando, né, por não ter um retorno imediato, né, uma forma de lidar com isso imediata, né. Até porque ela nem sabe como reagir àquilo ali, né? E, enfim, e aí tem um certo momento que os amigos dela falam assim, você acha certo Deus ver dois homens se comendo, né? E aí a gente vê, eles se reúnem ali na lanchonete, né? E as mulheres, tem aquela senhora fofoqueira da lanchonete, né? Elas comemoram que tem uma vizinha que tá namorando com dois caras ao mesmo tempo, né? Então, por mais que tenha o machismo ali, tenha a LGBTfobia que pesa, né? Muito mais, né? Se o comportamento for heteronormativo, parece que aí se releva algumas coisas, né? São 2 pesos e 2 medidas nessas situações, né? Sim. Estê, tu quer falar sobre a abertura, que é bem videoclíptica? Ah, por favor. Momento trilha, chama discos da Estê. Eu amei essa abertura, né? Tem um trabalho de design muito bom, assim, né? Umas montagens muito coloridas já também, a música, a trilha é muito gracinha, né? Isso eu já esperava também do filme, gosto demais de música de vocal feminino, da forma que coloca ali também, e esses cortes rápidos da abertura, né? Os cortes de frutas, cortes de frutas que estão ali, que é muito interessante também, já te coloca naquele ambiente, né? Te coloca no filme mesmo, então você já começa a ver. Eu já continuei iludida ali, né? Tipo, good vibes e tal, coisa linda. E depois só porrada, mas enfim. E na abertura mesmo, nesses cortes rápidos, eu reparei numa pintura, numa janela aberta, que tem os escritos em inglês, já vou falar a tradução, que seria: eu não tenho outro Deus além de você. Você fez algo que nenhum homem fez. Que certamente é um texto religioso, né? Mas pensando nisso tudo que a gente está falando de desconstrução do masculino e de talvez relativizar conceitos religiosos, né, pelo amor aqui pelas duas, eu consigo fazer uma leitura disso nesse romance, né? De que seria nenhum homem fez, então uma mulher fez, né? Não tem outro Deus, aí o Deus seria o amor. Então eu achei isso muito simbólico. Eu gosto desses escritos em texto, eu costumo prestar bem atenção o que seria na linguagem do filme, né? E as danças, as coreografias, eu já lembro logo do Mate-me, por favor,
que a gente já conversou extensamente sobre esse filme aqui no Feito por Elas. Eu cito direto, eu amo esse filme, é um terror da diretora brasileira Anita Rocha da Silveira, que tem esses momentos também de dança que as meninas fazem, né? Também é bem colorido, tem até funk, apesar de ser terror. E eu lembro também do Califórnia, da Marina Persson, que também é um ótimo filme adolescente. O filme ele tem essa estética, a gente já falou, né, que é muito bonita, tem esses jogos de luz, de contraluz, umas imagens poéticas, né, então a Yasmine mencionou, né, como quando elas se encontram no meio do varal de roupas, né, tem essa luz passando pelo meio dos tecidos, né, e os tons de rosa, pastel neon, quando as duas saem de noite juntas na balada, né, essa sequência inteira da balada é a coisa mais linda, né. É realmente muito bonita essa sequência da boate, né? Tem um brilho e essa brincadeira com essas formas, mas que sempre consegue se definir muito bem a silhueta das duas ali. Você consegue entender o tanto que elas se ressaltam naquele ambiente, porque é a primeira vez que eles estão em encontro de verdade, né? É o tal date que precisava de acontecer. Isso é muito legal. E aí esse mesmo rosa pastel que é muito marcado no filme, né, ele também filtra, assim, pela luminosidade o interior da Kombi, que é uma Kombi abandonada, onde as duas se encontram, que é meio como o esconderijo delas no filme. Né? E assim, o rosa é uma cor que vai marcar a entrada da Zeke na vida da Kenna, né? Nessa cena mesmo posterior à sequência da boate, no qual acontece o primeiro beijo, Kenna coloca, depois que ela chega da boate, que ela precisa se trocar para ir trabalhar, é uma camiseta rosa. Como se essa camiseta eternizasse aquela conexão, né? Tanto aquele beijo na balada, quanto aquele abraço de despedidas que elas se dão pela manhã, né? É uma espécie de toque, é um abraço, é realmente, assim, o acolhimento. A Zeke agora faz parte da vida dela e aconchega ela, né? Eu acho isso muito bonito. É mesmo, eu adoro o design de produção do filme, né? A gente já mencionou das estampas. Essa Kombi mesmo tem um momento ali romântico, ela coloca umas velas, que é muito bonito. E as casas, né? Na casa da Kenna tem um crucifixo gigante, imponente na sala, já marca muito ali o que a mãe dela acredita, né? As bíblias e tudo. E já no quarto da Zeke, na entrada, tem umas cortinas, eu não sei o nome técnico, mas são várias continhas, assim, a gente vê muito, né? Que parece o cabelo dela. Então eu fiquei pensando como se a Kenna estivesse entrando no cabelo dela, né? Acho isso muito doido, assim, tipo, o quarto que é uma extensão do ser dela, né? Aquilo são dreadlocks, que eu posso dizer o termo. Isso. Sim. E aí, pra mim, a cortina é de dreadlocks também. Então, eu achei muito bonito esse cuidado estético. Ele, sem dizer nada, a gente já percebe muito do filme, né? Cabelo, unhas, roupas. A Kenna é toda envolvida nesse novo universo, né? É um lugar no qual ela pode ser ela mesma. E esse filme, ele consegue fazer uma coisa pra mim que é muito bacana, que é dar cores e nuances às pessoas negras. É um ótimo exemplo de seres múltiplos, com personalidades variadas, né? E é importante que a gente se enxergue nessas narrativas universais, que os nossos olhos começam a enxergar faces, cabelos e peles como as nossas, sabe? A gente consegue, depois de muito tempo, acompanhando uma série de narrativas que podem acontecer com quaisquer pessoas, conseguir enxergar um pouco da gente. E é muito importante isso, eu acho muito legal, porque é a história que você consegue mudar as etnias dos personagens, né? Você muda as relações, você pode pegar essa mesma coisa toda do amor impossível, de uma sociedade que não aceita, e colocar dois garotos, sei lá, no Tibete. Você pode colocar um casal hétero no interior do Brasil e mudar a relação da sociedade não aceitar para uma relação que seja demarcada pela questão financeira, pelo status social, sabe? Você pode fazer variações, mas é extremamente importante para nós, negros, a gente conseguir se enxergar na tela, sem ser dentro daquelas visões estereotipadas, onde a gente está sendo hipersexualizado, marginalizado, nem nada. São pessoas comuns, vivendo o dia a dia delas, lutando contra, né, seus problemas e seus monstros cotidianos, sabe? Simplesmente ali, vivendo.
E sobre esse aspecto da rejeição, né, que é uma violência ali, né, tem o comportamento das mães, né, quando descobrem o namoro das duas, mas também tem a questão da violência física, né, e eu acho que dói demais a cena em que as duas são, sei lá, pra mim aquilo ali é um linchamento, sabe, E assim, os próprios amigos delas virando, da Kenna, principalmente, né, virando as costas, né, e tem uma cena, assim, que a Kenna, ela tá deitada na cama, ela tá toda roxa, toda machucada, e ela pega um espelhinho e ela se observa nele, assim, eu acho tão significativo, mas tão dolorido aquilo, sabe? Uhum. É muito triste essa sequência toda. O que eu acho que é interessante falar também sobre o comportamento dos pais, nesse momento, eu fiquei muito surpresa com a atitude do pai da Kenna, logo ali no fim, quando ele abraça a filha, porque a reação do pai da Zeke, ao chegar, a primeira coisa que ele faz é sentar um tapa na cara da menina, sabe? Ele mete a mão na cara da menina e fala com a outra, nunca mais se meta com a minha filha, e você passa pra dentro do carro, né? Ou seja, além de toda a violência que elas já sofreram, ela ainda é mais uma vez agredida por aquela família. A reação da mãe da Zeke também, porque ela não tem, na verdade, né? A reação dela é não ter reação, ela não faz nada, ela não abraça a filha nem nada, ela tá ali acompanhando. Aí ter essa outra figura masculina fazendo o movimento contrário é muito interessante, porque o tempo inteiro, por conta dessa relação machista de ter largado a mãe da Kenna, desposar uma mulher mais jovem, o orgulho de ser pai de um homem, a gente acaba esperando um tanto desse homem mais simples que ele tem uma atitude mais agressiva. E aí você tem um momento lá onde a Zeke vai mais uma vez se humilhar, porque ela vai se humilhar pro pai da mulher que ela ama, e aí o pai dela acolhe ela, e ele literalmente acolhe ela num abraço. Gente, aquela cena eu chorei, eu não aguentei, sabe? É muito surpreendente. Mas ainda falando sobre a mãe da Zeke, eu percebo que ela ia fazer essa escolha de se manter na posição de quem não aceita as duas, né? Ela tá dando manutenção nessa estrutura social, mas ela percebe. Tem várias tomadas onde se mostra o rosto dela. Eu lembro especificamente de uma na igreja, onde o plano, ela tá mais à frente do plano, assim, as duas estão mais atrás, e ela dá só uma inclinadinha de cabeça pro lado, assim, enquanto o pastor tá falando que a homossexualidade é um crime, que isso não deveria existir, que é contra essa lei de Deus, e ela dá uma olhadinha meio de lado, assim, então, assim, ela percebeu o que tá acontecendo, mas ela escolheu, né, dar manutenção a essa situação toda. Porém, no momento em que a outra, que elas, as meninas se reencontram e a Zeke fala com a Kenna pra ir embora, não vai acontecer mais nada, eu quero minha vida de volta, em vez dela ter uma reação agressiva, ela vai abraçar a filha. E aí a filha vai falar com ela assim, mãe, por favor, eu posso ficar? E aí ela chorando junto com a filha, né, ela fala, não, você não pode, você precisa ir. Então, assim, em meio a essa situação, você percebe que ela talvez gostaria de fazer algo diferente, mas ela não pode. Tem alguma coisa que está amarrando ela ali e ela não tem. Ela não vai fazer o mínimo de esforço porque ela se vê sem força para lutar contra esse sistema. E a mãe da Kenna já é uma pessoa diferente, porque a mãe da Kenna abraçou a religião e a lei para ela que funciona é a lei estabelecida dentro dessa religião. Então ela com certeza vai olhar a filha dela pelo resto da vida como uma pessoa que está desviada do caminho, sabe, está possuída por um demônio. Ela não aceitaria essa situação. Eu gosto muito dessas relações que são estabelecidas, assim, de como que você tem esses pares, né, dos pais e das mães, e como que eles enxergam de maneira e agem de maneira diferente nessas situações. Sabe? Você tem 4 pontos de vista completamente distintos ali, e aí dá pra perceber que as pessoas, elas são mais do que preto no branco, né? Existem muitas coisas por trás desses pensamentos, dessas posturas que são assumidas diante dessas situações. E nesse aspecto do acolhimento eu fiquei pensando na situação do pai da Kenna também, porque, de certa forma, ele também, ao se separar da mãe dela, estava quebrando algumas regras, vamos dizer assim, das convenções da religiosidade deles. Sim. Só que ele se beneficiou do lugar dele de homem naquela sociedade e dessa coisa de, como tu falou, ter um herdeiro e tal, né? Casar com uma mulher mais jovem, que pode possibilitar ele ter um filho homem, enfim. Então ele negociou essa situação dele ao mesmo tempo em que pode possivelmente ter um aspecto, uma carga negativa pela questão religiosa, o divórcio,
mas pela questão da masculinidade é algo que é relevado, né? Então eu fiquei pensando em como que talvez o acolhimento dele em relação a Kenan também passa um pouco por isso, porque não que ele tenha transgredido, mas ele também teve que negociar esse relacionamento dele, né? Só que ele foi beneficiado pela situação vantajosa dele da posição social, né? Enquanto homem, enquanto a Kenan, ela não tem essa defesa, né? De certa maneira, ele rompe com esse pacto das regras estabelecidas pela religiosidade, né? Isso, aham. Só que ele rompe porque ele é protegido, Exatamente. né? A Kenan não tem esse mesmo status, né? E aí eu acho que é muito poderoso, assim, uma cena que ela, depois de tudo que aconteceu, que elas apanharam e tudo, ela senta sozinha na calçada e tem aquele personagem que ele aparece várias vezes durante o filme, ele nunca fala nada, assim, é um homem gay e os amigos dela ficam espizinhando ele, né, e esse cara, ele senta do lado dela, só isso, assim, né, então no filme eu não lembro de eles terem falado o nome dele, no IMDb diz que é Tom, tá acreditado como Tom, o personagem. E ele senta do lado dela no momento em que ela tá sendo tratada basicamente como pária, né? Pária pelas pessoas, pária pela comunidade religiosa, pela mãe dela, enfim, né? E aí ela chora, porque ela viu todo mundo falar sobre ele o tempo todo, né? Ela se incomodava, como a gente falou, ela demonstrava esse incômodo. Ela chegou em algum momento a sair da mesa dos amigos dela quando eles estavam falando sobre ele. Mas ela não tinha feito nada especificamente sobre isso, né? E aí, essa figura que estava completamente à margem naquela situação ali da comunidade é quem senta ao lado dela, né? E aí ela explode, né? É uma coisa catártica, né? Os dois estão juntos ali naquela violência, mas que também existe um apoio e um entendimento mútuo até pela situação que os dois passam, né? Sim, o silêncio naquela cena é muito poderoso. E o silêncio é uma constante que acompanha esse personagem. Eu também não sabia que ele tinha nome. Eu não lembro realmente do nome dele ser falado. E aí, eu acho que não falam. Eu também acho que não falam. A não ser que tenha passado batido naquela primeira cena que ele aparece e os rapazes estão fazendo chacota com ele. Mas né, realmente não me lembro. O porquê que eu acho o silêncio tão poderoso? Bom, primeiro que lógico, né, tem toda essa relação que você mesmo trouxe dessa catarse, deles dois estarem juntos ali, dando apoio um pro outro. Mas é porque o silêncio acompanha esse personagem o tempo inteiro. Ele não fala, não tem nenhuma cena na qual ele tenha fala. O tempo inteiro ele está sendo silenciado. As pessoas estão achincalhando ele, né? Elas apontam o dedo, elas vão chamar ele por nomes pejorativos. E ele passa ali na cena o tempo inteiro, mas ele tem sempre aquela feição triste, ele tem um olhar cabisbaixo. Tem uma cena também, nessa mesma cena que eu falei que a mãe da Zeke dá essa olhadela pro lado, que é na qual o pastor tá falando sobre os malefícios da homossexualidade, como que aquilo é tudo tão errado. Tem um plano que foca no rosto dele, e aí você percebe assim que ele tá incomodado, mas ele tá ali mais uma vez sendo silenciado. Então eu acho que a força desse silêncio nessa cena tem relação com o fato dele ser um personagem sem nome, que não tem, sabe, de uma certa maneira não tem voz, mas ainda assim não deixa, sabe, de ter alguma reação. Esse silêncio tem muitos momentos do filme, né, que diz muito todo esse silêncio, né, que a gente entende sem precisar de linguagem, assim, falada, né, escrita e tudo. No final tem muito disso, assim, né, a gente vê aquele postal da Zeke que ela olha, que a Kenan olha sente saudade, assim, tudo, quando ela volta, a gente só reconhece pelas unhas coloridas, assim, então dá uma esperança, assim, apesar de tudo. É um final um pouco aberto, mas você tem essa esperança desse amor poder continuar e tal. Uhum. E quando tem diálogo, é muito forte, né? Tudo que se diz ali no filme também, não é só o silêncio que é forte. Quando tem diálogo também ele é poderoso, né? Eu acho que é um roteiro muito bem feito, uma montagem muito bem feita. E o efeito Zeke, né? Esse sorriso, essa alegria dela, o olhar e tudo que ela faz pela Kenan, que ela acredita mais nela e abre esse mundo novo de possibilidades, como a gente discutiu aqui.
Eu acho que é bem importante isso de como que o filme, apesar do final aberto, é um final otimista, né? Porque a gente já falou aqui várias vezes de como esses filmes com temática queer ou que abordam trajetórias LGBTI muitas vezes se focam tanto no drama e não dão perspectivas de finais felizes, né? De as pessoas terem a possibilidade de uma vida plena, de um romance, de um emprego, de um convívio familiar, enfim, todas essas coisas que são sempre colocadas como tolhidas nessas narrativas, né? Então acho que realmente é um final esperançoso e é um final necessário também, né? Sim, eu acho que aquela aquela cena da mão no ombro ali e aquele esmalte vermelho, aquilo ali dá uma colorida assim que automaticamente eu ri junto com a Kena. Falei, ai meu Deus, é isso, obrigada. É isso. Créditos, Não quero mais nenhuma tragédia, é isso. Fechou. Bom, então estamos indo também para os nossos créditos, né? Yasmine, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite para participar do programa. A gente espera que você volte mais vezes. Sim. E, por favor, reforça aí as redes sociais para as pessoas poderem acompanhar teu trabalho. Gente, eu agradeço de novo. Adoro conversar com você sempre. Reforçando aqui, vocês vão encontrar trabalhos meus, né, textos meus no Clube da Poltrona, no Entrando Numa Fria e no meu Instagram blog, @_culturemos. E em breve também tô de casinha nova, blog Boca do Lixo, falando de filme trash. E teu Twitter pessoal também quer deixar para as pessoas? Meu Twitter, Yasmine com Y, facinho de achar. O meu nickname é Apollonia Creed, porque todo mundo sabe que eu ainda vou casar com Michael B. Jordan. Sabemos. Bom, os links da Yasmine vão estar todos listados na postagem no nosso site para vocês acessarem. E é isso, né? Em resumo, esse filme ele fala com muita doçura, com muita sensibilidade. Doçura, eu tô pensando mais nas cores do que nos acontecimentos, né? Sobre essa realidade que é local e específica do Quênia, mas que também é de maneiras diferentes, como a própria Yasmine ressaltou, uma realidade de todo lugar, basicamente, né? Então, para quem quiser assistir ao filme, a gente reforça que ele pode ser assistido no Telecine. Então, acesse e assine no telecine.com.br. Não esquece de conferir a Cinelist Orgulho LGBTQ e mais, porque tem muito filme bom, a gente precisa de narrativas que mostrem que a gente existe. A gente agradece ao Telecine por tornar esse episódio possível e vamos lembrar que foi no dia 28 de junho de 1969 que a polícia invadiu o bar Stonewall, que era frequentado por pessoas LGBTI, e que as manifestações e a resistência foram feitas majoritariamente por mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres bis, portanto mulheres, e principalmente negras e latinas. Então nós desejamos força para todas as pessoas LGBTI que estão nos ouvindo nesse momento, e a gente deseja que esse mês seja de luta, mas também de celebração, para que a gente possa celebrar as nossas vidas, os nossos corpos, os nossos afetos e, claro, né, celebrar a arte. E a gente lembra sempre... Ai. Oh, meu Deus! E lembramos, né, que a arte é política, o pessoal também é político, e por isso o Feito por Elas sempre vai se posicionar, né? Então sintam-se todos, todes e todos abraçados e celebrem. Não dei conta, vou chorar. Citando Letrux. Meu Deus, que lindo! Gente, nossa senhora. Ai. Gente, voltando para a racionalidade aqui, depois desse discurso lacre da Isa aqui, da participação da Yasmine, vamos lembrar de apoiar o Feito por Elas também nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, temos um Letterboxd, avalie no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. Além do site do feed, os programas também estão no Spotify, no Deezer e no YouTube. E os links que a gente cita vão estar lá no post. Por favor, olhem, que a gente acha que ninguém olha os links que a gente cita para vocês, por favor. E temos também um grupo no Telegram, que é aberto para todos. Só entrar. Acessem no link na nossa postagem. E o nosso próximo programa
vai ser sobre a diretora pioneira Dorothy Asner. Foi por coincidência, inclusive, porque ela foi votada com as madrinhas e padrinhos em uma enquete para definir uma diretora pioneira pra gente abordar em um próximo programa, mas ela era uma diretora que se relacionava com mulheres abertamente na Hollywood da época. Então, foi sem querer, isso não foi planejado, mas já fica aí a dica para assistir aos filmes dela para se preparar para o nosso programa. Tem vários no YouTube. Quem quiser mandar comentários sobre esse programa, manda para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixa no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Beijos. Beijos. Valeu, Yasmin, também. Até. E a pesquisa, pauta e o roteiro deste programa são da Isabel Wittmann, Stefânia Amaral e Yasmin Evaristo. A produção e a edição são da Isabel Wittmann. Arte da capa... Arte da capa, Amanda Menezes. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta da Débora Garcia.